Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é sobre função da linguagem. Esse é um dos temas que caem na prova de linguagem e suas tecnologias do Enem. Concurso, vestibular, sempre cai porque ela trata de situações específicas, funções específicas que a linguagem desempenha. Por isso o nome do assunto é função da linguagem. Primeiro vamos para o conceito de linguagem. Linguagem, a gente tem língua, linguagem e fala. Língua, quando você pensa em língua, você pensa em gramática, tá? Língua, gramática. Pensa assim, tipo, gramática na ponta da língua. Língua, gramática, beleza? Você tem fala, a fala tava aqui, mas enfim, fala, blá 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 blá, fala, tá? E sobre a linguagem. Quando a gente fala de linguagem, a gente tem que falar, ela é bastante abrangente. É toda forma de expressão, na verdade. Quando você pensa em linguagem, você pensa em expressão, tá? Aí nós temos linguagem formal, linguagem informal. A gente, quando pensa em texto, texto verbal, texto não verbal. Isso é toda forma de expressão da linguagem, certo? E aí nós temos função de linguagem, dois assuntos que eu vou trazer, função e figura de linguagem. Função de linguagem é a função que a linguagem, que também engloba nesse caso a língua, desempenha num contexto específico. É difícil? Não, batata hoje. Vamos lá. Elas são 6. A primeira é a referencial. Quando você pensar na função referencial, você vai pensar em referência. Eu até falei isso no vídeo anterior, inclusive. Referência, quando você quer estudar química, você vai pegar um livro referência. Você não vai pegar um livro de português, você vai? Não vai. Então você vai pegar um livro que é referência sobre aquilo. Quando você quer saber sobre uma matéria específica, um assunto específico, você vai atrás de sites, portais de notícias ou jornais que te deem referência, conteúdo verdadeiro, tá? Sobre aquele assunto. Então, quando você pensar em referência, você pensa em informativo, e você pensa em informação num formato denotativo, no seu sentido real, ok? Nada de achismo, não tem isso. Quando você pensa em referencial, você pensa em referência de conteúdo. Beleza? Por isso que eu desenhei aqui os livrinhos, journal e tal. Função poética. Quando você pensa na função poética, você pensa diretamente na poesia da literatura, sim. Função poética ela aparece nos textos que tem uma linguagem muito mais bem trabalhada. Quando a gente pensa em literatura, a gente pensa exatamente nisso, no belo do texto. Um belo muito particular, mas na beleza do texto, quão bem ele foi escrito para exprimir, para passar aquela mensagem, tá? Então, quando você pensa em função poética, você pensa em um texto muito bem escrito, muito bem elaborado, tá? Não necessariamente formal. A gente está falando da beleza da poesia, não só de poesia, mas é só para você fazer a ligação, tá? Próxima, emotiva, e aí eu tô falando de sentimentos, de expressão. Os professores costumam dizer emotivo é o eu, tá? É o eu exprimindo sentimentos, exprimindo sensações. Então, se tem um texto que fala que você tá bravo, eu tô exprimindo o meu sentimento. Não tô falando só de amor ou de tristeza ou de melancolia, não. Quando você fala da função emotiva, é tudo aquilo que você sente. Falou de sentimentos, a gente está falando da função emotiva. Óbvio que exprime o eu. Todo texto que é escrito por alguém que está querendo passar alguma mensagem, certo? Então, ali está relacionado ao sentimento dele. Se você se identifica com aquilo, é uma outra história. Na verdade, essa é a ideia, mas nem sempre acontece. Eu amo tudo o que foi, tudo que já não é. A dor que já não me dói, a antiga e errônea fé. O ontem que a dor deixou, que deixou alegria, só porque foi e voou. E hoje é já outro dia. Fernando Pessoa. Função fática, cara. Você vai lembrar da professora dizendo alô, 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 olá. Tem uma cena do meu filme favorito que é tipo assim. Quem acertar que filme é esse, eu vou dar uma correção de redação. A primeira pessoa que acertar aqui nos comentários, ok? É sério. Além do código de correção de redação que vai aparecer em algum momento, quem souber de que filme eu tô falando, eu vou dar uma correção de redação só porque é meu filme favorito de todos os tempos, de sempre, da minha vida inteira. É bobo, tá? Mas é lindo. E já temos companhia. Tem uma cena do filme que ela faz assim. Tá lá no microfone, ela diz: Oi! 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 O microfone não funciona! Senhoras e senhores, quem adivinhar, eu dou a correção da redação. Então, a função fática tem essa função. Ela tá relacionada ao canal. É quando existe, fica o canal de comunicação. Quando você diz olá, quando o professor entra na sala e diz bom dia, ele espera
alunos educados respondam bom dia. Então, quando ele falou esse bom dia, ele esperou uma resposta. Quando você diz como você está, ou alô, ou olá, é uma ideia de ter resposta. Como é que você identifica isso no texto? Como é que você identifica isso no texto? Reticência, interrogação. Então, sempre que você vê expressões que esperam uma resposta de você, para continuar essa conversa, você pensa na função FAT. Mas lembra da professora dizendo alô, alô, alô. Função metalinguística é a linguagem que fala da própria linguagem. Como é que eu posso representar isso, Tânia? Imagina uma poesia no qual o poeta fala sobre o processo de construção da poesia. Uma crônica em que o cronista diz o processo de criação de uma crônica. Ou uma redação em que o tema é como escrever uma redação. Mas, professora, como escrever uma redação não é um problema social. Não é um problema social quando dezenas de milhares de alunos deram a redação. Então, como produzir uma redação, como criar uma redação, sim, dependendo do tipo de contexto, pode ser um tema de redação, sim, por que não? Então, uma redação que explica o processo de criação de uma redação é uma metalinguagem. Ela se encaixa na função de metalinguagem, tá bom? Por isso que tem aqui essa folhinha com a canetinha representando a metalinguagem. E por último, a mais fácil de todas, quando a gente fala de função de linguagem, por isso que eu deixei ela por último, porque todo mundo sabe mesmo, função conativa, ou em outras palavras, apelativa. Com a minha letra linda. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Voltei. Esta pílula é a pílula cresce pelo. Você toma ela e seu cabelo cresce 1 centímetro por dia. Mas não é só o seu cabelo, a sua sobrancelha, seus pelos, se você é menino e quer bigode, se você é menino e quer pelo na sua região do colo, se você é menino e quer ter um cabelo dos sonhos, se você tá sem sobrancelha e quer que essa sobrancelha cresça, essa é a pílula cresce pelo, vendida em todas as melhores farmácias do Brasil. Vocês querem a pílula cresce pelo? Então, essa é a função conativa. É quando ela quer te convencer a comprar algo. É algo, tipo, absurdamente comprável. Ela expressa a sua necessidade. Função apelativa, ela não é só propaganda, tá? Não pense em função apelativa só como propaganda. Mas bem que eu queria uma pílula cresce pelo. A função dela é modificar o seu comportamento. Então, uma ordem é uma função apelativa, um pedido, sua mãe faz um pedido para que você mude alguma coisa, para que você faça alguma coisa, dependendo do contexto, também é função apelativa. Então, o objetivo da função apelativa é mudar teu comportamento ali, de alguma forma, ela te convencer de você fazer alguma coisa. Mas não só convencimento do tipo, ai, vem cá, faz isso. Não, pode ser através de uma ordem, pode ser através de um pedido, ou através de uma propaganda, desde que você mude o seu comportamento. Mas antes de ir embora, eu tenho uma outra propaganda para fazer para vocês. Esse daqui é o Alamator. A função dele é encontrar tudo que você pede. Perdi minha chave, vai lá, ó. Aí ele faz a sua chave vibrar onde ela estiver. Perdi meu óculos. Lá o seu óculos vibra onde você estiver. Ah, não, cara, eu perdi meu dinheiro. Aí seu dinheiro vai vibrar onde ele estiver. E ele pode ser encontrado nas melhores lojas de eletrônicos de todo o país ou na minha fanpage. Eu ia querer um desses, porque eu vivo perdendo as coisas, principalmente dinheiro. Então, essa é a função da conativa apelativa, ok? Deu pra entender? Resumindo, função de linguagem de uma forma muito simples. O que é a função de linguagem? Ela é um texto, ela é um contexto em que a linguagem exerce uma função, ela tem um objetivo ali. Tá? Ela foi transformada para que, na função referencial, você tenha textos informativos, textos que falam exatamente aquilo que você precisa, textos concretos, tá? Textos de referência, textos científicos, artigos, textos que você pega para você como referência, sem achismo, você tem a função referencial. Poética, todo o texto bem escrito, principalmente os textos literários, que tem essa linguagem mais rebuscada, esse é muito fácil. Emotiva, sentimentos, emoções, sempre que você expressar o que você estiver sentindo, não precisa ser só amor, dor e melancolia, tá? Se você está com raiva, qualquer coisa que expresse os seus sentimentos, suas sensações, é a função emotiva, tá bom? Não tá só ligada às emoções, bonitinho e amor.
A função fática é a do canal, você lembra? Alô, a do meu personagem favorito e pá. Metalinguística é quando a linguagem que fala da própria linguagem, a redação sobre como produzir uma redação. A gente pode fazer uma redação sobre isso, quem sabe. E a conativa é a pílula cresce pelo e o... Eu não lembro mais o nome desse equipamento aqui, que eu cliquei pra vocês agora. Eu espero que tenha sido fácil aprender as funções da linguagem. Essa é uma questão de adaptação dentro do texto, tá? A gente vai ter exercício aqui no finalzinho, depois do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, se não tá inscrito, se tá inscrito, continua inscrito. Compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar os vídeos do canal Inteligente, qualquer outro assunto da língua portuguesa que você tenha dúvida, crase, vírgula, deixa aqui nos comentários, porque eu com certeza gravo o vídeo, você precisa, eu tiro a dúvida, você precisa, eu tiro a dúvida. E é isso, vamos fazer as atividades agora. Vamos às resoluções, são duas questões de função da linguagem, do Enem 2014, a numeração da prova amarela. Minha dica para vocês é, antes de começar, você dá uma pausa no vídeo, leia, resolva as questões e só depois escuta as minhas explicações, ok? Vamos lá. O exercício da crônica. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa afiada como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos da sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui. Letra A, nas diferenças entre cronista e o ficcionista. Ele está falando de predominância. Se você perceber, a palavra-chave do enunciado é predominância. Ele fala sobre, sim, a diferença entre cronista e ficcionista, mas ele está falando sobre predominância no texto e a maior parte do texto fala de uma coisa só, que eu não vou dizer agora. Letra B, nos elementos que servem de inspiração ao cronista. Não necessariamente. Ele fala sobre isso, mas não predomina isso no texto. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, ele também cita, mas não é o que predomina. O papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. Ele fala um pouco do dia a dia, isso dá para perceber no texto, mas, mais uma vez, não é o que prevalece. Se você observar bem o texto, percebe que ele fala de todo o processo criativo de construção da crônica. E se você lembra também, essa é uma das características da metalinguagem. A linguagem para falar da própria linguagem. A poesia que fala do processo de criação de uma poesia. Lembra da redação? A redação que vem explicando o processo de criação de uma redação. Então, letra E, nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Mais uma vez, uma atenção especial à palavra predomina, que está no enunciado, porque se você perceber, muitas coisas, muitas das afirmações que ele fez nas questões estão corretas, mas o foco dele aqui é a predominância. O que é que predomina no texto? Qual é a função que predomina no texto? E é a função, nesse caso, metalinguística, então a letra E é a questão correta. Eu espero que vocês tenham acertado. Próxima questão é a questão 96. São dois textos. Texto 1, 6 estados zeram fila de espera para transplante da córnea. 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar essa fila. Aviso número 1 é um texto totalmente verbal, é uma notícia, é uma matéria de jornal, é um texto informativo. E o texto número 2 tem linguagem verbal e não verbal. E diz, seja um doador de órgãos, avise a sua família. Se você perceber, é um texto que faz parte da função apelativa ou conativa, que tem o objetivo de modificar o seu comportamento. A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, observa-se que o cartaz ele está pedindo para você relacionar os dois textos, mas a observação vai ali para a função do cartaz, ok?
A. O cartaz é contraditório, pois a notícia informa que o país superou a necessidade de doação de órgãos. Falso. Em nenhum momento você percebe contradição entre texto e cartaz, ok? No caso, o texto número 1 e o texto número 2. Letra B, complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. Verdadeiro, porque ele vem reforçar uma coisa que já foi dita na notícia, para que talvez outros estados também entrem nessa lista privilegiada. É algo que está implícito no texto. Letra C, redundante, pois a notícia e o cartaz têm a intenção de influenciar as pessoas a doarem seus órgãos. Não, não é redundante, por mais que os dois tratem do mesmo assunto, um tem a função de informar, apresentar já dados sobre a campanha de doação de órgãos, e o outro vem pedir que mais pessoas doem órgãos, porque implicitamente você consegue perceber que existem outros órgãos e outras pessoas na fila de espera para outros órgãos, doação de outros órgãos. Então, nunca vai ser redundante. Indispensável, pois a notícia fica incompleta. A notícia é completamente completa. O cartaz ele vem ali, mais uma vez, como diz a letra B, complementar. Discordante, pois ambos os textos apresentam posições distintas. Não são discordantes, então você já elimina a letra E. Letra B é a correta. Eu espero que tenha sido fácil para vocês entenderem. Dá para perceber que é uma coisa muito de interpretar o texto, ver o que está implícito, ver o que você não consegue perceber e entender as funções de cada texto. Espero que tenha sido fácil. Se você tem alguma dúvida, assista o vídeo novamente, ele deixa tudo isso muito claro. E uma coisa que eu não falei no vídeo, mas eu acho importante ressaltar para vocês agora, é que no mesmo texto pode haver mais de uma função de linguagem, pode haver todas, inclusive. Tá? Mas você vai ter que perceber quem é que predomina, como diz a primeira questão, qual é a função que vai predominar no texto, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo com correção de questão, principalmente do Enem. Qualquer sugestão, se vocês querem que eu apareça enquanto leio, que eu acho desnecessário, avisem, deixem comentários aqui embaixo. É isso, até o próximo.